que o ser humano precisa tanto ter a esperança em Deus? Porque todos nós já tivemos tantas decepções, não é mesmo? Algumas causadas por nós mesmos, por depositar esperança em outra pessoa que não nos entendeu. Será que isso não diz nada para você ou para mim? É que o ser humano é falho, que o ser humano não é perfeito, que precisa de Deus tanto quanto você. Então, por que cometemos esse erro uma e outra vez? Nós não podemos depender de filho, marido, esposa ou até mesmo do governo para sermos felizes. Devemos depender exclusivamente de Deus para nos inspirar cada vez mais a ser melhor, independentemente das circunstâncias, a nosso favor ou não. A Bíblia, que fala de Deus, diz o seguinte: para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel a Deus. Bem, se eu não nutrir meus olhos voltados a Deus, ou seja, colocar meus olhos em Deus e continuar, eu vou colocar esperança em outras pessoas, em outras coisas. E com isso, você sabe o que vai acontecer, não é? Você e eu vamos estar vulnerável quanto a outras pessoas desse mundo. Sabe? Quando eu falo do que Deus estabeleceu, dos seus feitos, para outras pessoas próximas de mim, eu me alimento a mim mesmo de esperança. Porque à medida que falamos de algo, olhamos para aquilo. Já reparou? Então, imagine você mudar. É mudar para aquilo que realmente traz esperança, que é Deus. Quando falamos de Deus, ficamos todos iluminados. Porém, quando falamos de problemas, nos enfermamos no nosso espírito. Basta você observar as suas palavras. Se você observar o que tem dito, você vai entender o que você tem alimentado. Vamos fazer caso ao que Deus diz e ignorar completamente as vozes desse mundo. Porém, se eu quero ignorar a Deus, não quero obedecer ao que Ele diz e quero exaltar o problema, serei exatamente como diz o versículo: geração obstinada e rebelde. Ou seja, uma geração teimosa que quer impor a vontade própria e não submeter à vontade de Deus. Às vezes, a vontade de Deus é contrária à nossa expectativa, à nossa vontade. Mas a vontade de Deus é soberana, é maior, é melhor. Ele sabe o que é melhor para a gente. Deus é tão lindo, permite as dificuldades para falar com todos nós, para ficar evidente o quanto precisamos dele. E são nas dificuldades que precisamos exercitar a fé. A fé não é uma ação natural, mas que demanda exercício. Por que exercício de fé? Porque, como todos nós sabemos, que exercício não é algo natural do ser humano. Quando se fala de exercício, fala de ter que fazer esforço, suar, perseverar. E vou lhe dizer, tem que ter muito bom ânimo para exercitar, porque esgota o corpo. Às vezes você está tão cansado, imagina. E aí você tem que ir lá, andar e suar. Não é nada agradável ao nosso corpo. Muitas vezes, contrariar a nós mesmos
desafia o nosso jeito. Sujeitar a vontade que não é minha para fazer a vontade de Deus, isso é o quê? Exercício, todos os dias, para manter a fé viva. Por isso que a Bíblia fala, e não fosse como os seus pais, geração obstinada e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel a Deus. Sem o exercício da fé, seremos teimosos no que é mais fácil, que não demanda nenhum esforço, e rebeldes. E como que acontece essa teimosia e rebelião? Quando não se rege o coração. É o coração que quer sentir, que quer impor sua vontade. Se a minha mente não impor a vontade de Deus na minha vida, então seguirei aos impulsos do coração, carnais. E quando não se rege o coração, é por quê então? Porque o espírito, que é a mente, não é fiel a Deus, mas fiel a si mesmo. Quem você será, ouvinte? Quem você vai ouvir? Quem você vai olhar? Deus, a sociedade ou seus impulsos? A decisão, que é um poder que você tem, vai fazer toda a diferença quando você escolher Deus. Enquanto você escolher seus impulsos ou até mesmo a sociedade, você vai ser escravo.